Capítulo 38. A troca de veracidade. Quando todos os registros são comparados, torna-se evidente que não foram mais de 20 os navios vermelhos que se aventuraram a seguir para o interior até Lago do Bode, e que só 12 seguiram para além de Lago do Bode para começar as aldeias contíguas à Valdefeira. Para ameaçar as aldeias contíguas à Valdefeira. Os menestréis querem nos fazer crer que havia vintenas de navios e literalmente centenas de salteadores nos seus convéses. Nas canções, as margens dos rios Cervo e Ven ficaram rubras de chamas e sangue naquele verão. Não se deve censurá-los por isso. O tormento e terror desses dias não devem nunca ser esquecidos. Se um menestrel tem de romancear a verdade para nos ajudar a recordá-la por completo, então que o faça. E que ninguém diga que mentiu. A verdade é, com frequência, muito maior do que os fatos. Esporano voltou com o bobo naquela noite. Ninguém lhe perguntou por que motivo já não se mantinha de vigia. Ninguém sequer sugeriu que talvez devêssemos fugir das pedreiras antes que as tropas de Majestoso nos encurralassem ali. Ficaríamos e resistiríamos e lutaríamos para defender o dragão de pedra. E morreríamos, e isso nem era preciso dizer. Muito literalmente, era o conhecimento que nenhum de nós verbalizava. Depois de Catherine adormecer, exausta, levei-a para a tenda que dividira com veracidade. Deitei-a nos seus cobertores e a cobri bem. Abaixei-me e beijei a sua testa enrugada como se estivesse beijando a minha filha adormecida. Era uma despedida, de certa forma. Eu decidira que era melhor fazer as coisas agora. Agora era tudo o que tinha de certo. Quando caiu o crepúsculo, a Esporana e o bobo sentaram-se junto da fogueira. Ela tocou a sua harpa baixinho, sem palavras, e olhou as chamas. Uma faca desembainhada estava no chão ao seu lado. Fiquei algum tempo em pé, observando o modo como a luz do fogo lhe tocava o rosto. Esporana, Canto d'Ave, a última menestrel dos últimos verdadeiros reis e rainha visionário. Não escreveria nenhuma canção que alguém recordasse. O bobo estava imóvel e escutava. Haviam descoberto uma espécie de amizade. Pensei comigo mesmo que se aquela era a última noite em que ela podia tocar, ele não podia lhe dar melhor coisa do que aquilo, escutar bem e deixar que a música o embalasse com o talento da tocadora. Deixei-os sentados ali e peguei um odre cheio. Lentamente subi a rampa que levava ao dragão. Olhos de Noite me seguiu. Horas antes eu fizera uma fogueira no estrado. Agora a alimentei com o que restava da lenha de Catherine e depois me sentei ao seu lado. Veracidade e Panela continuavam dormindo. Certa vez, Breu usara a semente de Carys durante 2 dias sem parar. Quando desmaiou, levou a maior parte da semana se recuperando. Tudo o que quisera fazer fora dormir e beber água. Duvidava de que qualquer um dos dois acordasse em breve. Não fazia mal, de qualquer forma, não restava nada para lhes dizer, de modo que apenas fiquei sentado ao lado de Veracidade e me mantive de guarda sobre o meu rei. Era um guarda ruim. Acordei ao ouvi-lo sussurrar o meu nome. Endireitei-me de imediato e estendi a mão para o odre de água que trouxera comigo. Meu rei, disse em voz baixa, mas Veracidade não estava deitado na pedra, fraco e impotente. Estava de pé, por cima de mim. Fez um sinal para que me levantasse e o seguisse. Foi o que fiz, movendo-me tão silenciosamente quanto ele. Na base do estrado do dragão, ele se virou para mim. Sem palavra, ofereci-lhe o odre. Ele bebeu metade do conteúdo, fez uma pausa por um momento e então bebeu bastante. Quando terminou, devolveu-me o odre. Pigarreou. Uma maneira, Fitz Cavalaria. Seus olhos escuros, tão parecidos com os meus, fitaram-me fixamente. A maneira é você. Tão cheio de vida e de ânsias, tão dilacerado por paixões. Eu sei, disse. As palavras soaram com valentia. Estava mais assustado do que alguma vez estivera na vida inteira. Majestoso me assustara bastante na sua masmorra, mas aquilo fora dor. Isto era a morte. De repente compreendi a diferença. As minhas mãos traiçoeiras torceram a bainha da frente da minha túnica. Você não vai gostar, avisou-me. E não gosto. Mas não vejo outra maneira. Estou pronto, menti. Só que gostaria de ver Molly mais uma vez, para saber que ela e Ortiga estão em segurança, e Bronco. Ele semicerrou os olhos na minha direção. Lembre-me da troca que você sugeriu, que eu não tomasse Ortiga para o trono. Afastou os olhos de mim.
O que lhe peço será pior. A sua vida propriamente dita. Toda a vida e energia do seu corpo. Eu gastei todas as minhas paixões, compreende? Não me resta nada. Se pudesse ao menos acender em mim uma última noite de sentimentos, se conseguisse me lembrar de como era desejar uma mulher, ter a mulher que amei nos braços. Sua voz afastou-se de mim. Envergonha-me de pedir isso. Envergonha-me mais do que quando obtinha a força de você. Quando você não era mais do que um garoto confiante. Voltou a me olhar nos olhos e eu compreendi como lutava para usar as palavras, palavras imperfeitas. Mas compreende? Até isso, a vergonha que sinto, a dor por lhe fazer isso. Até isso é o que você me dá. Até isso posso colocar no dragão. Afastou os olhos de mim. O dragão tem de voar, Fitz. Ele tem de voar. Veracidade, meu rei. Ele desviou os olhos de mim. Meu amigo. Os seus olhos voltaram a se fixar nos meus. Está bem, mas eu gostaria de ver Molly de novo, ainda que brevemente. É perigoso. Acho que o que eu fiz à Sedora despertou neles um medo verdadeiro. Não experimentaram as suas forças contra nós desde então. Sua astúcia, mas, por favor, disse as pequenas palavras em voz baixa. Veracidade suspirou. Muito bem, rapaz. Mas o meu coração está cheio de pressentimentos. Nenhum toque, ele nem sequer respirou fundo, mesmo reduzido como estava. Era esse o poder do talento de veracidade. Estávamos lá, com eles. Senti veracidade se retirando, dando-me a ilusão de que estava sozinho. Era um quarto de estalagem, limpo e bem mobiliado. Um castiçal ardia ao lado de um pão e de uma tigela de maçãs em cima de uma mesa. Branco estava deitado sem camisa de lado na cama. O sangue formara um espesso coágulo em volta do ferimento de faca e lhe ensopara a camisa da calça. A cintura da calça. O peito movia-se no lento e profundo ritmo do sono. Estava enrolado em volta de Ortiga. Ela encontrava-se aninhada contra ele, profundamente adormecida, com o braço dele posto de forma protetora sobre ela. Enquanto eu observava, Molly debruçou-se sobre eles e tirou habilmente o bebê debaixo do braço de Bronco. Ortiga não acordou quando foi levada para o cesto colocado em um canto e aconchegada às mantas que o forravam. A sua pequena boca rosada moveu-se com recordações de leite quente. A testa estava lisa sob o seu lustroso cabelo negro. Nada parecia ter sofrido como tudo aquilo por que passara. Molly moveu-se com eficiência pelo quarto. Despejou água em uma bacia e pegou um pano dobrado. Voltou para se agachar junto da cama de Bronco. Pôs a bacia de água no chão, ao lado da cama, e mergulhou nela o trapo. Torceu-o bem. Quando o colocou nas costas dele, ele acordou sobressaltado, prendeu a respiração. Rápido como uma serpente, dando bote, agarrar o pulso dela. Bronco, largue-me. Isso precisa ser limpo. Molly estava aborrecida com ele. É você. A sua voz estava espessa de alívio. Soltou-a. Claro que sou eu. Quem esperava que fosse? Limpou suavemente o ferimento de faca, então mergulhou de novo o trapo na água. Tanto o trapo como a mão e a bacia da água ao seu lado ficaram tingidos de sangue. A mão dele tateou cuidadosamente a cama ao seu lado. O que fez com o bebê? Perguntou. A sua bebê está ótima. Está dormindo no cesto bem ali. Voltou a limpar as suas costas e assentiu para si mesma. O sangramento parou, e a ferida... O sangramento parou, e a ferida parece limpa. Acho que o couro da sua túnica parou a maior parte da facada. Se você se sentar, posso enfaixá-la. Lentamente, Bronco se mexeu para se sentar. Soltou uma minúscula arfada, mas depois de se sentar, sorriu para Molly. Afastou uma madeixa do rosto. Abelhas de manha, disse com admiração. Sacudiu a cabeça. Percebi que não era a primeira vez que eu dizia. Não consegui me lembrar de mais nada, observou Molly. Não conseguiu deixar de responder com um sorriso. Funcionou, não funcionou? Maravilhosamente, admitiu. Mas como sabia que eles iriam atrás do Barba Ruiva? Foi isso que convenceu, e quase me convenceu também. Ela sacudiu a cabeça para si mesma. Foi sorte, é a luz. Ele tinha as velas e estava diante da lareira. A cabana estava mal iluminada. As abelhas são atraídas para a luz, quase como as mariposas. Fico pensando se ainda estarão dentro da cabana. Ele sorriu enquanto observou levantar-se para levar dali o trapo e a água ensanguentados. Perdi as minhas abelhas, lembrou-lhe num tom triste. Arranjaremos mais. Consolou a Bronco. Ela sacudiu a cabeça com tristeza.
Uma colmeia que trabalhou o verão inteiro é a que faz mais mel. Deu de uma mesa no canto, pegou um rolo de bandagens limpas de linho e um pote de unguento. Cheirou com um ar pensativo. Não tem o cheiro do que você faz, observou. Provavelmente irá funcionar igualmente bem, disse ele. Um franzido lhe enrugou a testa quando colocou lentamente o quarto em volta. Molly, como nós vamos pagar por tudo isso? Eu cuidarei disso. Manteve as costas viradas para ele. Como? Perguntou ele, com suspeita. Quando ela voltou a olhá-lo, tinha a boca reta. Eu sabia que não era boa ideia discutir com aquele rosto. O alfinete de Fitz. Mostrei ao estalajadeiro para ficar com este quarto. E enquanto vocês dormiam esta tarde, levei-o ao joalheiro e o vendi. Ele abriu a boca, mas ela não lhe deu chance de falar. Eu sei como negociar e consegui todo o seu valor. O seu valor é maior do que moedas. Urtiga devia ter ficado com esse alfinete, disse Bronco. Tinha a boca tão reta quanto a dela. Urtiga precisava muito mais de uma cama quente de mingau do que um alfinete de prata com um rubi. Até Fitz teria tido bom senso de saber disso. Por estranho que parecesse, tinha mesmo. Mas Bronco apenas disse: vou ter de trabalhar muitos dias para ganhá-lo de volta. Molly pegou as bandagens, não olhou nos olhos. Não o olhou nos olhos. Você é um homem teimoso e tenho certeza de que fará o que quiser a esse respeito, disse. Bronco ficou em silêncio. Quase conseguia vê-lo tentando decidir se isso significava que ganhara a discussão. Ela voltou para junto da cama. Sentou-se ao seu lado na cama para lhe espalhar o unguento pelas costas. Ele apertou os maxilares, mas não soltou um som. Então ela se abaixou na frente dele, levantou os braços para eu poder enrolar. Levante os braços para eu poder enrolar. Enrolar isto, ordenou-lhe. Ele respirou fundo e levantou os braços para longe do corpo. Ela trabalhou com eficiência, desenrolando a bandagem enquanto a enrolava em volta dele. Amarrou-a sobre a barriga. Melhor? Perguntou. Muito. Ele começou a se espreguiçar, mas então pensou duas vezes. A comida, sugeriu ela, quando regressou para junto da mesa. Um momento. Via sua expressão ficar sombria. Molly também. Virou-se para ele com a boca pequena. Molly, suspirou. Tentou de novo. Urtiga é bisneta do rei sagaz, um visionário, majestoso, a ver como ameaça. Pode tentar matá-la de novo. Vocês duas. Na verdade, tenho certeza de que o fará. Com sua barba, em resposta ao silêncio dela, sugeriu. A única forma de proteger vocês talvez seja colocá-la sob proteção do verdadeiro rei. É um homem que eu conheço. Fitz talvez tenha lhe falado dele. Breu. Ela sacudiu a cabeça sem uma palavra. Os seus olhos estavam ficando cada vez mais negros. Ele podia levar Urtiga para um lugar seguro. E se certificar de que vocês não passariam. De que você não passaria necessidade. As palavras saíram dele lenta e relutantemente. A resposta de Molly foi rápida. Não. Ela não é um visionário. Ela não é uma visionário. É minha. E eu não a venderei. Nem por dinheiro, nem por segurança. Fitou-o, furiosa, e praticamente cuspiu a palavras. Como pode pensar que o faria? Ele sorriu diante da ira dela. Viu um alívio culpado no seu rosto. Não pensei que o faria, mas me senti obrigado a fazer a oferta. As palavras que proferi em seguida surgiram de uma forma ainda mais hesitante. Tinha pensado em outra maneira, mas não sei o que você vai pensar dela. Ainda teremos de viajar para longe daqui, encontrar uma vila onde não sejamos conhecidos. Olhou abruptamente para o chão. Se nos casarmos, antes de chegarmos lá, as pessoas nunca questionarão se ela é minha. Molly ficou tão imóvel como se tivesse se transformado em pedra. O silêncio prolongou-se. Bronco ergueu os olhos e os cruzou com os dela, em uma súplica. Não encare isso da forma errada. Não espero nada de você, desse modo. Mas mesmo assim, você não precisa se casar comigo. Aperte as testemunhas em Quevedor. Podíamos ir até lá, com o menestrel. Eu podia ficar diante das pedras e jurar que ela é minha. Nunca ninguém questionaria isso. Mentiria diante de uma pedra testemunha? Perguntou Molly. Faria isso para manter Urtiga a salvo? Ele assentiu lentamente. Os seus olhos nunca deixaram o rosto dela. Molly sacudiu a cabeça. Não, Bronco. Não quero que faça isso. Dá o maior dos azares fazer uma coisa dessas. Todos conhecem as histórias sobre o que aconteceu aos que profanam as pedras testemunha com uma mentira. Eu me arriscarei, ele falou, sombriamente.
Nunca ouviram falar de mentiras ditas pelos homens antes de Ortiga aparecer na sua vida. Agora se oferecia para prestar um falso juramento. Perguntei-me se Molly saberia o que ele estava lhe oferecendo. Sabia. Não. Você não vai mentir, falava com certeza. Molly, por favor, cale-se, disse ela, com grande determinação. Inclinou a cabeça e olhou para ele, decifrando alguma coisa. Bronco, perguntou com uma nota... Bronco, perguntou, com uma nota de hesitação na voz. Eu ouvi dizer... Renda dizia que você já amou paciência. Respirou fundo. Ainda ama? Perguntou. Bronco pareceu quase irritado. Molly enfrentou seu olhar com uma expressão de súplica. Até que Bronco afastou os olhos dela. A garota quase não conseguiu ouvir as suas palavras. Como as recordações que tenho dela. Como ela era naquela época. Como eu era naquela época. É provavelmente muito mais parecido com o modo como você ainda ama, Fitz. Foi a vez de Molly se retrair. Algumas coisas de que me lembro, sim. Fez um aceno como quem recorda algo a si mesmo. Então ergueu os olhos e os cruzou com os de Bronco. Mas ele está morto. Tão estranhamente definitivas aquelas palavras ditas por ela. Então, com uma súplica na voz, acrescentou: Escute-me. Apenas escute. Toda a minha vida foi. Primeiro meu pai. Ele sempre me disse que me amava. Quando me batia e xingava, isso nunca me pareceu amor. Depois Fitz. Ele jurou que me amava e me tocou com suavidade. Mas as suas mentiras nunca me pareceram amor. Agora você, Bronco, você nunca me fala de amor. Nunca me tocou, nem em fúria, nem em desejo. Mas tanto seu silêncio como seus olhares me falam mais de amor do que as palavras e toques deles alguma vez falaram. Esperou. Ele não falou. Bronco? Perguntou, com desespero. Você é nova, disse ele, em voz baixa. É adorável. Tão cheia de vitalidade. Merece algo melhor. Bronco, você me ama? Uma pergunta simples, feita com timidez. Ele fechou as mãos marcadas pelo trabalho sobre as pernas. Sim, apertou as mãos, para impedi-las de tremer. O seu riso de Molly surgiu como o sol de trás de uma nuvem. Então se casará comigo, e depois, se quiser, eu me apresentarei às pedras testemunha. E admitirei, diante de todos, que estive com você antes de nos casarmos. E lhe mostrarei a criança. Ele finalmente ergueu os olhos para ela. A expressão que mostrava era incrédula. Você casaria comigo, como sou, velho, pobre, marcado? Para mim, você não é nenhuma dessas coisas. Para mim, é o homem que amo. Ele sacudiu a cabeça. A resposta dela só o tinha confundido mais. E depois do que acabou de dizer sobre o azar, ficaria diante de uma pedra testemunha e mentiria? Ela lhe deu um tipo diferente de sorriso, um sorriso que eu não via há muito tempo, um sorriso que partiu meu coração. Não tem de ser mentira, disse em voz baixa. As narinas dele se dilataram como as de um garanhão quando se levantou. A sua inspiração fez o seu peito inchar. Espere, ordenou ela em voz baixa. E ele esperou. E lambeu o polegar e o indicador. Apagou rapidamente todas as velas, menos uma. Então atravessou o quarto escurecido para se entregar aos meus braços. Fugi. Rapaz, eu sinto muito. Sacudiu a cabeça em silêncio. Tinha os olhos bem fechados, mas as lágrimas transbordavam deles. Mesmo assim, encontrei a voz. Ele será bom para ela. E para Ortiga. É o tipo de homem que ela merece. Não, veracidade. Eu devia me sentir reconfortado por aquilo, por saber que ele estará com ela, cuidando de ambas. Conforto. Não consegui encontrar naquilo qualquer conforto. Só dor. Parece que fiz com você uma troca muito ruim. Veracidade parecia genuinamente angustiado por mim. Não. Estou bem. Respirei fundo. Agora, veracidade. Quero que seja feito, depressa. Tem certeza? Como quiser. Ele me tirou a vida. Era um sonho que eu já havia tido antes. Conhecia a sensação de um corpo de velho dava. Da outra vez, fora o rei sagaz, vestido, com uma camisola macia em uma cama limpa. Desta vez era mais rude. Doía-me cada articulação do meu corpo. As tripas ardiam dentro de mim, e eu me queimara no rosto e nas mãos. Restava mais dor do que vida naquele corpo, como uma vela queimada quase até o toco. Abri olhos pegajosos. Estava deitado em rocha fria e pedregosa. Um lobo estava sentado, vigiando-me. Isso está errado, disse-me ele. Não consegui pensar em nenhuma resposta para lhe dar.
Exatamente eu sentia como certo. Passado algum tempo, ergui-me, apoiado nas mãos e nos joelhos. Minhas mãos doíam, meus joelhos doíam. Todas as articulações do meu corpo rangeram e protestaram quando eu fiquei de pé e olhei em volta. A noite estava quente, mas mesmo assim eu tremia. Acima de mim, num estrado, um dragão incompleto dormia. Não compreendo. Hora de noite suplicava por uma explicação. Eu não desejo compreender. Não quero saber. Mas querendo ou não, eu sabia. Caminhei lentamente e o lobo veio atrás de mim. Passamos por uma fogueira moribunda entre duas tendas. Ninguém estava de vigia. Soaram pequenos ruídos vindos da tenda de Catrican. O que ela via na escuridão era o rosto de Veracidade. Os olhos escuros de Veracidade olhando os seus. Ela acreditava que o marido viera finalmente até ela. E, na verdade, viera. Eu não queria ouvir, não queria saber. Continuei caminhando com os meus passos cautelosos de velho. Grandes blocos negros de pedra erguiam-se acima de nós. À nossa frente algo estalava e retinia baixinho. Atravessei as sombras das pedras afiadas e voltei a sair para o luar. Você já partilhou do meu corpo. Isso é parecido? Não. Proferi a palavra em voz alta, e na esteira da minha voz ouvi um pequeno esgravatar. O que foi aquilo? Vou ver. O lobo fundiu-se com as sombras. Regressou no instante seguinte. É só o sem cheiro, escondendo-se de você. Não o reconhece. Eu sabia onde o encontraria. Levei o meu corpo. Aquele corpo só com dificuldade se movia. O que dirá mover-se rapidamente? Quando eu cheguei, a garota em um dragão foi horrivelmente difícil subir no seu estado. Uma vez lá em cima, vi lascas recentes de pedra por todo lado. Sentei-me ao lado das patas do dragão. Um baixar cuidadoso do corpo para a pedra fria. Olhei para o trabalho dele, já quase libertado. Bobo, chamei em voz baixa para a noite. Ele aproximou-se lentamente, vindo das sombras para parar de olhos baixos diante de mim. Meu rei, disse em voz baixa. Eu tentei, mas não consigo evitar. Não posso simplesmente deixá-la aqui. Assenti lentamente, sem palavras. Na base do estrado, originalmente ganhou. O bobo olhou de relance, então voltou a olhar para mim. A confusão cruzou seu rosto. Senhor? Perguntou. Procurei o fio de vínculo de talento que havia entre nós e o encontrei. O rosto do bobo ficou muito quieto, enquanto ele lutava para compreender. Veio sentar-se ao meu lado. Fitou-me, como se conseguisse ver através da pele de Veracidade. Não gosto disso, disse ele por fim. Eu também não, concordei. Por que você? É melhor não saber, disse, conciso. Durante algum tempo ficamos sentados em silêncio. Então o bobo estendeu uma mão para afastar de junto da pata do dragão um punhado de lascas recentes de pedra. Cruzou o olhar com o meu, mas ainda se mostrava furtivo quando tirou um cinzel de dentro da camisa. O martelo que usava era uma pedra. Esse é o cinzel de Veracidade. Eu sei. Ele já não precisa dele, e a minha faca quebrou. Encostou cuidadosamente a ponta na pedra. De qualquer forma, funciona muito melhor. Observei-o soltar mais uma lasca. Alinhei os meus pensamentos com os dele. Ela obtém forças de você. Ela, ela obtém forças de você. Observei, em voz baixa. Eu sei. Outra lasca se soltou. Eu estava curioso, e o meu toque a feriu. Voltou para o cinzel em posição. Sinto que lhe devo alguma coisa. Bobo. Ela podia ficar com tudo que você lhe oferecesse e continuar não sendo o suficiente. Como sabe? Encolhi os ombros. Este corpo sabe. Então fiquei olhando fixamente quando ele pôs os seus dedos no talento no local que cinzelara. Retraí-me, mas não senti qualquer dor vinda dela. Ela tirou alguma coisa do bobo, mas ele não tinha o talento para lhe dar forma com as mãos. O que lhe dava era só o suficiente para atormentá-la. Ela me lembra minha irmã mais velha, disse ele para a noite. Ela tinha cabelo dourado. Fiquei sentado em um silêncio atordoado. Ele não olhou para mim quando acrescentou. Gostaria de tê-la visto de novo. Ela me mimava de uma forma escandalosa. Gostaria de ter visto de novo toda a minha família. Seu tom não era mais do que nostálgico enquanto movia indolentemente os dedos contra a pedra cinzelada. Bobo, deixe-me tentar. Ele me lançou um olhar que era quase ciumento. Ela não pode lhe aceitar, avisou-me. Sorri, o sorriso de Veracidade através da sua barba. Há uma ligação entre nós, fina como um fio,
E nem o casco de elfo, nem o seu cansaço a ajudam. Mas está lá, põe a mão no meu ombro. Não sei por que eu fiz. Talvez porque ele nunca antes tivesse me falado de uma irmã ou de um lar de que sentia falta. Recusei-me a parar e refletir. Não pensar era muito mais fácil, e não sentir mais fácil ainda. Ele colocou a mão, não talentosa, não no ombro, mas na parte lateral do pescoço. Instintivamente ele estava certo. Com a pele tocando em pele, conheci-o melhor. Ergui as mãos prateadas de veracidade para diante dos meus olhos e me maravilhei com elas. Prateadas para os olhos, escaldadas e doloridas para os sentidos. Então, antes de ter tempo de mudar de ideia, estendi-as para baixo e agarrei, entre ambas, a informe pata dianteira do dragão. No mesmo instante, consegui sentir o dragão. Quase se contorcia dentro da pedra, sob onde se encontrava o limite de cada escama, a ponta de cada garra cruel. Eu conheci a mulher que o esculpira. As mulheres, um círculo há tanto tempo. O círculo de Sal, mas Sal foi orgulhosa demais. Eram as suas feições que o rosto esculpido mostrava, e ela procurara permanecer na sua própria forma, esculpindo-se sentada no dragão, a que o seu círculo dera forma à sua volta. As outras haviam sido leais demais para fazer objeções, e ela quase tivera sucesso. O dragão fora terminado e quase cheio. O dragão se avivara e começara a se erguer enquanto o círculo era absorvido para dentro dele. Porém, Sal tentara permanecer apenas dentro da garota esculpida. Mantivera-se afastada do dragão, e o dragão caíra antes mesmo de se erguer, voltando a afundar na pedra, atolando-se para sempre, deixando o círculo aprisionado no dragão, e Sal aprisionada na garota. Eu soube de tudo isso, mais rápido do que um raio, e também senti a fome do dragão. Ele me puxou, suplicando por nutrição. Muito fora tirado do bobo. Detectei o que ele dera. Aquilo era luminoso e o que era sombrio. As provações trocistas de jardineiros e camareiros quando era novo em Torre do Cervo. Um galho de botões de macieira em uma janela na primavera. Uma imagem de mim com os justilhos voaçando enquanto atravessava o pátio correndo no encalço de bronco, tentando fazer com que as minhas pernas mais curtas acompanhassem os seus passos longos. Um peixe prateado saltando por cima de um charco silencioso ao amanhecer. O dragão me puxava com insistência. De repente compreendi o que me atraía realmente estar ali. Leves recordações da minha mãe e os sentimentos que as acompanham. Não quero conhecê-los de modo algum. Leve a dor na garganta quando penso em Molly. Leve a dor na garganta quando penso em Molly. Leve todos os dias nítidos de cores brilhantes de que me lembro com ela. Leve o seu brilho e deixe comigo apenas as sombras do que vi e senti. Deixe que os recorde sem que me corte nos seus gumes. Leve os dias e noites que passei nas masmorras de Majestoso. Basta saber o que me foi feito. Leve-os para sempre e permita que eu deixe de sentir o rosto contra aquele chão de pedra, de ouvir o som do meu nariz se quebrando, de sentir o cheiro e o sabor do meu sangue. Leve a dor por nunca ter conhecido meu pai. Leve as horas que passei de olhos fixos no seu retrato, quando o grande salão estava vazio e podia fazê-lo sozinho. Leve as minhas. Fitz, pare. Você está lidando demais. Não restará nada para você. A voz do bobo dentro de mim estava horrorizada com o que ele encorajara. Memórias daquele topo de torre, do Jardim da Rainha, vazio e varrido pelo vento, e de Galena em pé, sobre mim. Leve essa imagem de Molly, entregando-se tão voluntariamente aos braços de Bronco. Leve-a e apague-a, séria, onde ela não possa nunca mais me queimar. Leve, irmão, basta! Hora de noite subitamente estava entre mim e o dragão. Eu sabia que ainda não agarrava aquela pata escamosa, mas ele rosnou para o dragão, desafiando a levar mais de mim. Eu não me importo se tudo for levado, eu disse horas de noite. Mas eu me importo. Preferia não ficar vinculado a um forjado. Afaste-se, frio. Rosnou tanto em espírito como ao seu lado. Para minha surpresa, o dragão cedeu. O meu companheiro mordiscou o meu ombro. Largue. Afaste-se disso. Larguei a pata dianteira do dragão. Abri os olhos, surpreso por descobrir que ainda era noite à minha volta. O bobo tinha o braço em volta de olhos de noite. Fitz, disse ele, em voz baixa, falou para o pelo do lobo, mas eu o ouvi com clareza. Fitz, desculpe, mas você não pode jogar fora todas as suas dores, sem parar de sentir... Se parar de sentir dor... Não escutei o resto do que ele disse.
Fitei a pata da frente do dragão, onde as minhas duas mãos repousaram contra a pedra irregular. Havia agora duas impressões de palma. No interior dessas silhuetas, cada escama mostrava-se delicada e perfeita. Tudo aquilo, pensei, tudo aquilo. E este é todo o dragão que obtive em troca. Depois pensei no dragão de veracidade. Era imenso. Como fora o que fizera, o que contivera entre si, durante todos aqueles anos para ter o suficiente para dar forma a um dragão como aquele. O seu tio sente muito, grandes amores, vastas lealdades. Às vezes acho que os meus 200... O seu tio sente muito, grandes amores, vastas lealdades. Às vezes acho que os meus 200 anos são pouco diante do que ele sentiu nos seus 40 e poucos. Todos nos viramos para a panela. Não senti surpresa, soubera que ela se aproximava e não me importara. Ela se apoiava pessoalmente em um pau, e o seu rosto parecia pender dos ossos do crânio. Olhou-me nos olhos e compreendi que ela sabia de tudo. Ligada por talento como estava a veracidade, ela sabia de tudo. Desça daí. Os três, antes que se machuquem. Obedecemos lentamente e fui o mais lento de todos. As articulações de veracidade doíam e o seu corpo estava cansado. Panela me fulminou com um olhar quando finalmente parei ao lado dela. Se ia fazer isso, podia ter posto essas coisas no dragão de veracidade, observou ela. Ele não teria deixado. Vocês não teriam deixado. Não, não teríamos. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Fitz. Você sentirá falta do que deu. Com o tempo vai recuperar alguns dos sentimentos, claro. Todas as recordações estão interligadas e, tal como a pele de uma pessoa, podem sarar. Com o tempo, deixadas a si mesmas, essas recordações teriam parado de machucá-lo. Um dia você pode vir a desejar ser capaz de recordar essa dor. Acho que não, eu disse, calmamente, para esconder as minhas dúvidas. Ainda me resta bastante dor. Panela ergueu seu velho rosto para a noite. Inspirou profundamente pelo nariz. A alvorada se aproxima, disse, como se a tivesse cheirado. Deve voltar para junto do dragão de veracidade. E vocês dois? A cabeça girou para encontrar o bobo e olhos de noite. Vocês deviam voltar para aquele ponto de vigia para ver se as tropas de Majestoso já estão visíveis. Olhos de noite, informe Fitz do que vir. Vamos, vocês dois. E bobo, deixe a garota e um dragão em paz depois disso. Você teria de lidar a sua vida inteira, e mesmo assim, poderia não ser o suficiente. Assim sendo, pare de se torturar. E a ela. Vamos, agora. Eles foram, mas não sem alguns olhares para ela. Vamos, ordenou-me Panela, com uma voz tensa. Começou a mancar de volta por onde viera, e eu a segui, caminhando tão rigidamente quanto ela, através das sombras negras e prateadas dos blocos que cobriam a pedreira. Ela aparentava inteiramente os seus 200 e tantos anos. Eu me sentia ainda mais velho, o corpo dolorido, as articulações que se prendiam e que rangiam. Ergui a mão e cocei a orelha. Depois a abaixei precipitadamente, mortificado. A cidade teria agora uma orelha prateada. A pele dela já ardia, e parecia agora que os distantes insetos noturnos cantavam mais ruidosamente. A propósito, lamento sobre sua garota, Molly e todo o resto. Eu tentei avisá-lo. Panela não parecia lamentar. Mas eu agora compreendia por quê. Quase todos os seus sentimentos estavam no dragão. Falava do que sabia que teria sentido, outrora. Ainda sentia dor por mim, mas já não recordava nenhuma das dores que tivera para poder comparar com elas. Essa dor. Apenas perguntei em voz baixa. Já não há nada de privado? Só as coisas que escondemos de nós mesmos. Respondeu ela com tristeza. Olhou para mim. O que você faz esta noite é um bem, uma coisa bondosa. Seus lábios começaram a sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas. Dar-lhes uma última noite de juventude e paixão. Examinou-me. Examinou a expressão rígida no meu rosto. Sendo assim, não direi mais nada sobre isso. Percorri o resto do caminho ao seu lado, em silêncio. Sentei-me ao lado das brasas quentes da fogueira da noite anterior e fiquei vendo a chegada da alvorada. A estridência dos insetos noturnos transformou-se gradualmente nos desafios matinais de aves distantes. Agora conseguia ouvi-los muito bem. Era estranho. Pensei, estar sentada à espera de mim. Panela nada dizia. Respirou profundamente o odor em mutação do ar, quando a noite se transformou em alvorada e observou o clareamento do céu com olhos ávidos, armazenando tudo para pôr no dragão. Ouviu o ranger de botas em pedra e olhei para cima.
Vi a mim mesmo se aproximando. O meu passo era confiante e vivo. A minha cabeça estava erguida, o meu rosto estava lavado, e o cabelo úmido fora alisado para trás, afastado do rosto e amarrado em um rabo de cavalo de guerreiro. Veracidade usava bem o meu corpo. Os nossos olhos se encontraram à primeira luz do dia. Vi os meus olhos se estreitarem quando Veracidade avaliou o seu próprio corpo. Levantei-me, sem pensar. Comecei a espanar a roupa, então percebi o que estava fazendo. Aquilo não era uma camisa que eu pedira emprestada. As minhas gargalhadas se bombaram mais ruidosas do que eu as usava. Veracidade sacudiu para minha cabeça. Deixe estar, rapaz. Não há maneira de melhorá-lo. E seja como for, já quase acabei com ele. Bateu no meu peito com a palma da minha mão. Eu já tive um corpo como este, disse-me, como se eu não soubesse. Já esqueci tanto da sensação que isso dava. Tanto. O sorriso desapareceu do seu rosto quando me viu olhando com seus próprios olhos. Cuide dele, Fitz. Você só tem um. Que possa ficar com ele, pelo menos. Uma onda de vertigem. A escuridão se fechou, vindo de todas as bordas do meu campo de visão, e eu dobrei os joelhos e desci para evitar cair. Lamento, disse Veracidade em voz baixa, e veio com a sua própria voz. Ergui os olhos para encontrá-lo me olhando. Olhei-o sem palavras. Conseguia sentir o cheiro de Catrica na minha pele. Meu corpo estava muito cansado. Conheci um momento de completo ultraje. Então a emoção atingiu o clímax e caiu como se exigisse esforço demais. Os olhos de Veracidade encontraram-se com os meus e aceitaram tudo o que eu sentia. Não vou lhe pedir desculpas e nem lhe agradecer. Nenhuma coisa nem outra seria adequada. Sacudiu a cabeça para si mesmo. E, na verdade, como poderia dizer que lamento? Não lamento. Afastou os olhos de mim. Olhou por cima da minha cabeça. Meu dragão irá se erguer. A minha rainha terá um filho. Eu afastarei os navios vermelhos da nossa costa. Respirou fundo. Não. Não lamento esta troca. Seus olhos voltaram para mim. Fitz Cavalaria. Você lamenta? Lentamente levantei-me. Não sei, tentei dizer. As raízes são muito profundas, acabei por dizer. Por onde começaria a desfazer meu passado? Até onde teria de chegar? Quanto teria de mudar para alterar isso? Ou para dizer agora que não lamentava? A estrada está vazia, abaixo de nós. Olho de noite falou na minha mente. Eu sei, Panela também sabe. Ela só procurou alguma coisa para manter o bobo ocupado e mandou você com ele para mantê-lo a salvo. Agora pode voltar. Oh, você está bem? Fitz Cavalaria, você está bem? Havia preocupação na voz de Veracidade, mas ela não conseguia esconder por completo o triunfo que também se encontrava ali. Claro que não, disse a ambos. Claro que não. Afastei-me do dragão. Atrás de mim ouvi Panela perguntar impacientemente. Estamos prontos para lhe dar vida? A suave voz de Veracidade projetou-se até os meus ouvidos. Não, ainda não. Entendi. Quero ter as recordações para mim por algum tempo. Por um momento, quero permanecer um homem. Quando atravessei o acampamento, Catrican saiu da tenda. Usava a mesma tônica e calça desgastadas pela viagem que usara no dia anterior. O cabelo estava preso atrás da cabeça em uma trança curta e espessa. Havia ainda rugas na sua testa e nos cantos da boca, mas o seu rosto continha a quente luminescência das melhores pérolas. Uma fé renovada brilhava nela. Respirou fundo o ar da manhã e sorriu para mim, radiante. Passei depressa por ela. A água do riacho estava muito fria. Ásperos maciços de cavalinha cresciam ao longo de uma das margens. Usei mãos cheias da erva para me esfregar. A minha roupa molhada estava enrolada nos arbustos do outro lado do riacho. O calor do dia prometia que em breve estaria seca. Olhos de Noite sentou-se na margem e me observou com uma ruga entre os olhos. Não compreendo. Você não cheira mal. Olhos de Noite, vá caçar, por favor. Quer ficar sozinho? Tanto quanto isso ainda seja possível. Ele levantou-se e se espreguiçou, fazendo uma mesura baixa ao mesmo tempo. Um dia, seremos só nós dois, caçaremos, comeremos e dormiremos. E você ficará curado. Que ambos vivamos para ver isso, concordei, de todo o coração. O lobo esgueirou-se por entre as árvores. Experimentalmente, esfreguei as manchas de dedo do bobo que tinha no pulso. Elas não saíram, mas aprendi muito sobre o círculo de vida da cavalinha. Desisti.
Cheguei à conclusão de que podia arrancar a pele toda sem que isso fizesse com que me sentisse livre do que acontecera. Saí do riacho sacudindo água enquanto eu fazia, tinha roupa suficientemente seca para vesti-la de novo. Sentei-me na margem para calçar as botas. Quase pensei em Molly e em Bronco, mas deixei a imagem de lado. Preferi perguntar a mim mesmo quão depressa chegariam os soldados de Majestoso, e se Veracidade teria o dragão concluído antes disso. Talvez já estivesse terminado. Eu ia querer vê-lo. Queria ainda mais estar sozinho. Deitei-me na grama e ergui os olhos para o céu. Tentei sentir alguma coisa. Terror, excitação, ira, ódio, amor, mas só me senti confuso e cansado, fatigado de carne e de espírito. Fechei os olhos ao brilho do sol. As notas de harpa caminharam em conjunto com os sons do riacho correndo. Fundiram-se com eles. Então se afastaram, dançando. Abri os olhos para os sons e olhei Esporana de Soulsaio. Estava sentada na margem do riacho ao meu lado e tocava. Tinha o cabelo caído, secando em ondas pelas costas abaixo do sol. Ao sol. Tinha um caule de capim verde na boca e os seus pés nus aconchegavam-se à relva macia. Cruzou o olhar com o meu, mas nada disse. Eu observei as suas mãos tocando as cordas. A mão esquerda trabalhava mais, compensando a rigidez nos dois últimos dedos. Eu devia ter sentido alguma coisa a esse respeito. Não sabia o que. Para que servem os sentimentos? Não sabia. Que tinha aquela pergunta a fazer até que a verbalizei. Os dedos dela pairaram sobre as cordas. Franziu a testa para mim. Não acho que haja uma resposta para essa pergunta. Não ando encontrando respostas para quase nada nos últimos tempos. Por que você não está na pedreira, vendo-os completar o dragão? Isso sem dúvida é material de onde poderá brotar uma canção. Por que está aqui? Porque estou aqui com você, disse ela, simplesmente. Depois sorriu. E porque todos os outros parecem estar atarefados. Panela dorme. Catherine Veracidade. Ela está penteando o cabelo quando sai. Acho que nunca tinha visto a Veracidade sorrir. Quando faz, parece-se muito com você, ao redor dos olhos. Enfim, não acho que sentirão a minha falta. E o bobo? Ela sacudiu a cabeça. Lascas a pedra em volta da garota do dragão. Da garota em um dragão. Eu sei que ele não devia, mas não acho que consiga parar. E não conheço nenhuma maneira de forçá-lo. Não acho que ele possa ajudá-la. Mas também não acho que consiga resistir a tentar. Apesar de sua língua rápida, ele tem uma natureza compassiva. Eu sei. Agora, em certos aspectos, acabei por conhecê-lo muito bem. Em outros, será sempre incompreensível para mim. Respondi aquilo com um aceno silencioso. O silêncio durou 1 minuto, então sutilmente transformou-se em um tipo diferente de silêncio. Na verdade, disse Esporano com desconforto. O bobo sugeriu que eu devia vir à sua procura. Soltei um gemido. Perguntei-me quanto ele lhe teria contado. Lamento saber o que aconteceu com Molly, começou. Mas não está surpresa, concluí. Ergui o braço e tapei os olhos com ele, para bloquear a luz do sol. Não. Ela falava em voz baixa. Não estou surpresa. Procurou alguma coisa para dizer. Pelo menos você sabe que está em segurança e que tem quem cuide dela, disse. Eu sabia, envergonhei-me por encontrar no fato tão pouco conforto. Colocá-la no dragão ajudara da mesma forma que cortar um membro infectado ajudava. Livrar-me dele não era a mesma coisa que ficar curado. O lugar vazio dentro de mim coçava. Talvez eu quisesse sofrer. Observei da sombra do meu braço. Fitz, disse ela em voz baixa. Ele pediu uma vez por você. Com gentileza e amizade, para afastar uma recordação. Tirou os olhos de mim, perdeu-os na luz do sol que cintilava no riacho. Agora eu ofereço mesmo, disse, com humildade. Mas eu não amo você, eu disse, honestamente. E nesse mesmo instante compreendi que era a pior coisa que poderia ter dito naquele momento. Esporana suspirou e deixou a harpa de lado. Eu sei disso, você também sabe, mas não era algo que precisasse ser dito neste momento. Eu sei disso, agora. Só que não quero nenhuma mentira, dita ou não. Ela inclinou-se para mim e parou a minha boca com a dela. Passado algum tempo, ergueu um pouco o cesto. O rosto. Sou uma menestrel. Sei mais sobre mentir do que você jamais saberá. E os menestréis sabem que às vezes é de mentiras que um homem mais precisa. Para fazer delas uma nova verdade. Esporana, comecei. Você sabe que só vai dizer a coisa errada, disse ela. Portanto, por que não se cala durante algum tempo? Não torne isso complicado.
Parei de pensar, só por um momento. Na verdade, foi mais do que um momento. Quando acordei, ela ainda estava deitada, quente e encostada ao meu flanco. A hora de noite estava de pé sobre nós, olhando-me, arquejando com o calor do dia. Quando abri os olhos, ele encolheu as orelhas para trás e deu uma lenta sacudida com a cauda. Uma gota de saliva quente caiu no meu braço. Vá embora. Os outros estão chamando por você. E a sua procura. Inclinou a cabeça para mim e sugeriu. Eu podia mostrar a Catherine onde encontrá-lo. Sentei-me e esmaguei 3 mosquitos no peito. Deixaram manchas de sangue. Estendi a mão para a camisa. Algo errado? Não. Estão prontos para despertar o dragão. Algo errado? Não. Estão prontos para despertar o dragão. Veracidade quer lhe dizer adeus. Sacudi suavemente Esporana. Acorde, senão não verá Veracidade despertando o dragão. Ela se mexeu, com preguiça. Por isso vou me levantar. Não consigo imaginar mais nada que me acordasse. Além disso, pode ser a última chance de conseguir uma canção. O destino determinou que eu esteja sempre em outro lugar quando você faz alguma coisa interessante. Tive de sorrir àquilo. Então, não é fazer canções sobre o bastardo de cavalaria final? Provoquei. Talvez uma canção de amor. Concedeu-me um último sorriso secreto. Esta parte, pelo menos, foi interessante. Levantei-me e a coloquei de pé. Beijei-a. Olho de noite ganhou a sua impaciência e ela se virou rapidamente aos meus braços. Olho de noite espreguiçou-se. Lhe fez uma longa mesura. Quando voltou a se virar para mim, os olhos dela estavam arregalados. Não lhe avisei, disse-lhe. Ela apenas riu e baixou-se para apanhar a roupa.